Olá, tudo bem? Bom dia. Dr. Manuel falando aqui hoje. Hoje, no nosso programa Mentoria da Saúde, minha convidada aqui hoje é a nossa colega Cris. Isso. Invertemos os papéis hoje, né, Cris? Exatamente. Bom dia, doutor. Bom dia. Só está desse lado e poder tirar as dúvidas um pouquinho, que eu sei que é de quem está nos acompanhando também. Bastante dúvidas vai surgir, tá? Vai mexer muito com a nossa ideia sobre o que a gente vai comentar hoje. Hoje é o nosso segundo encontro e o tema de hoje que eu escolhi a dedo foi falar sobre o glúten, né? Muito amado por muitos e não tão amados por poucos, né? Mas a gente vai desminuçar, vai falar tudo a respeito do glúten para ver se realmente vale a pena consumir esse ingrediente ou não. Mas antes de entrar, Cris, no tema do glúten, né, nessa mentoria da saúde, o interesse é fazer a gente, no final do curso, ou da mentoria, né, ter saúde. Então a gente vai construir com o passar das semanas, cada semana será um tema diferente abordado, para que no final a gente construa esse quebra-cabeça e você consiga encontrar um equilíbrio do corpo, né, e começar a perceber que tudo é possível, que a saúde é possível, que os problemas que nós temos é possível de serem corrigíveis, né? Sem a necessidade de algo tão drástico. Mas que para isso é necessário conhecer. O conhecimento é a ferramenta principal, né? Nós padecemos por falta de conhecimento. Exato. Né? Então, cada semana será um tema abordado para a gente construir a tua saúde no final, tá bom? Então fique atento, porque são temas importantíssimos que isso vão trazer muitas facilidades no seu dia a dia para descobrir por que talvez você não esteja saudável, né? E nesse tema de hoje, o glúten, ele é muito assim conhecido hoje em dia como um vilão para algumas pessoas, mas muitos não acreditam que seja um vilão, porque ele é consumido de uma forma assim, desde que nós nascemos, o pão, o macarrão, as massas em geral. E antes de entrar nesse tema, eu antes também não acreditava que o glúten seria tão vilão assim. E porque nós consumíamos e a gente escutava a conversa de que o glúten era algo inflamatório. Mas como eu consumia e não sentia nada, eu acho que não é verdade. Talvez seja inflamatório para alguns, mas para a maioria não. Só que você vai estudando, você vai aprendendo, e aí você vai descobrindo que realmente ele não é saudável. Então, começando, o que é o glúten? Para começar o tema de hoje. Era a pergunta que já estava ali tentando. Doutor, onde tem o que é o glúten? Isso. Porque às vezes a gente está tão automático que nem percebe, né? O trigo, o centeio e a cevada, eles constituem glúten na composição. Trigo, centeio e cevada. Tá? Aveia? Não, mas por contaminação cruzada. Eu vou chegar, a gente vai te explicar também. Mas, por exemplo, o que é o glúten? É uma proteína. 85% da proteína do trigo, centeio e cevada chama-se glúten. E esse glúten se divide em dois, né, os principais, a gliadina e a glutamina. A gliadina é o que dá expansibilidade ao glúten e a glutamina é o que dá elasticidade ao glúten, né, a massa. Por isso que aquelas massas, pães, pizzas, quanto mais glúten tiver, mais elástica, mais fácil de trabalhar. Só que esse glúten, ele não é o glúten que é realmente o verdadeiro glúten que nós tínhamos na época de Jesus, por exemplo, o pão asiático, né, o pão de Jesus. Aquele pão que a gente chama de glúten Acorn tinha 14 cromossomos. Hoje o glúten atual tem mais de 40. Então essa mudança genética no trigo, centeio e cevada, elevando o nível de glúten nesse alimento, se tornou insustentável para o nosso intestino, nossa microbiota. Então o consumo do glúten vai causar sérios danos à tua saúde, mesmo que você não perceba, porque o tempo em média de um paciente celíaco descobrir que o glúten faz mal leva 11 anos, tempo médio. Agora, um paciente que não tem, uma pessoa que não tem doença celíaca, para descobrir que o glúten faz mal, às vezes leva a vida toda. Você não percebe, muito mais tempo. Só que ele, silenciosamente, ele vai tirando dias da sua vida e vida de seus dias, né? Ele vai te envenenando, te intoxicando, né? Então, saber disso é importante para a gente seguir a nossa mentoria da saúde.
Então esse glúten, ele foi muito modificado, está 400% acima do permitido. E essa palavra glúten, ela vem do inglês glue, que é uma cola, né? E essa cola, ela gruda na parede da microbiota do intestino, fazendo com que você perca a sua, assim, oxigenação. Ela gruda como uma cola. Imagina aquela cola de dupla face, né? Uma parte está grudada aderida ao intestino, e a outra face vai grudar toxinas, parasitas, metais tóxicos, né? Que vão causar o quê? Uma intoxicação constante, permanente do seu organismo. E você não percebe nada. Mas aquelas pessoas que começam a ter reações alérgicas, né, corizas, constipações, intestino preso, ou intestino irritável, solto, já é uma resposta do alimento desnecessário que você está ingerindo, mas você não sabe ainda, porque ninguém te explicou. Então, o glúten, sim, tem muito fator determinante nisso, né? E pode, tipo, como que a pessoa vai perceber? Como que eu sei que é do glúten? Só cortando? Então, a gente vai fazer um teste. Né? O teste é necessário para que todos vocês façam em casa. O corpo vive de automatismo, ele gosta de automatismo. Ele cria automatismo para facilitar a nossa vida. Por exemplo, nós escovamos os dentes, mas a gente não lembra de escovar os dentes. Está no automático. Né? Por quê? Porque se você fizer 21 dias sequenciais de forma contínua um processo, você se torna automático aquilo no metabolismo. Você não precisa mais memorizar, já está memorizado. E ao mesmo tempo que você leva 21 dias para automatizar um processo, você leva 21 dias para eliminar esse processo automatizado. Então, por exemplo, o teste ideal é você fazer 21 dias sequenciais a retirada do glúten. Mas como eu falei, o glúten tem que ser retirado 100%, não basta tirar 90%. É que nem saltar um precipício, né, Cris? Não adianta você saltar 90% do pulo. Você não vai alcançar o outro lado. Você vai cair no precipício. O glúten é a mesma coisa. Não basta você eliminar uma fração dele alguns dias da semana e achar que com isso você vai estar saudável. Você vai até melhorar os sintomas, mas você não resolve o problema no final. Porque demora 21 dias sequenciais para você conseguir eliminar a inflamação da microbiota intestinal. Né? Em média. Pode ser um pouco mais, não pode ser um pouco menos. Mas depois de 21 dias você vai perceber uma sensação no seu organismo extraordinária. Né? Outra coisa que a gente fala do glúten é que ele não causa uma sensação imediata de mal-estar. Às vezes levam 2 a 3 dias. É um delay que a gente fala. Às vezes você comeu um pedaço de pizza no fim de semana, no sábado, mas você vai sentir o efeito do glúten somente na quarta-feira. E você nem associa o efeito do glúten no organismo, porque você acha que aquilo já passou, que não faz parte. Não, mas é o glúten sim. Né? Olha que interessante. Uma empresária rondonense comentou alguns dias atrás, que ela fez com os primos, tal, amigos, primos, era durante a quaresma, eles tinham feito um combinado que eles não iam consumir glúten, que era a forma deles de sacrifício tal, pela quaresma, né? E aí ela falou assim, passou a quaresma, agora eu não estou mais conseguindo comer nada com glúten, parece me estufa, me está dando um mal-estar. Então, possivelmente ela tem alergia e descobriu, o organismo percebeu que aquilo fazia mal. O que aconteceu com ela? Na verdade, é a exigência do organismo. Quanto mais saudável nós ficamos, mais exigente o organismo fica. Por exemplo, você só percebe que um café não é tão bom quando você experimenta um melhor. Você só percebe que um vinho não é bom quando você experimenta um melhor. Isso é para tudo. Então, quando você vai mudando a alimentação, o corpo vai ficando mais exigente porque ele vai te mostrando o caminho do melhor. E quando você retorna para aquele alimento que não é tão saudável, ele já reclama para você. É uma resposta, é um alarme de incêndio, um sinal de alerta. Você só percebe quando você começa a eliminar. Mas se nós consumimos constantemente, diariamente, tanto faz. Né? Um exemplo que eu dou. Tem crianças que nascem com uma alteração cardíaca. A tetralogia, ele falou, ela tem uma união entre o lado direito e esquerdo do coração. Então é uma criança que é fadigada, cansada, exausta, ela não brinca, ela só fica sentada. Mas se você perguntar para ela se ela é saudável, ela vai dizer que sim. Ela acha que ela é saudável. Porque ela nunca foi saudável, mas na visão dela, ela se sente saudável. Aí essa criança faz a cirurgia, corrige a alteração. Meses depois você faz a mesma pergunta para essa criança. Você se sente saudável? Ela vai responder totalmente diferente. Ela vai responder, agora sim o que é saúde.
Antes eu era doente e não sabia. Eu só vou perceber que eu sou saudável quando eu elimino a causa da minha falta de saúde, né? E isso é para tudo. Então, eu até indico, olha, façam um teste vocês, eliminem por 3 semanas. 3 semanas passa muito rápido. Vocês vão ver um resultado extraordinário. Sem falar, Cris, que o glúten, ele mexe com todas as partes metabólicas do organismo. Parte hormonal, inflamatória, né? Eu até digo, vou até além, o glúten ele é o causador principal, se não 100%, de todas as doenças autoimunes e degenerativas. Né? Então, se você tem uma doença autoimune, né, um hipotireoidismo de Hashimoto, um lúpus, uma endometriose, né, uma psoríase, né, um vitiligo, com certeza o causador é do glúten. Mas como que ele vai agir? Ele age na microbiota intestinal. Então, o intestino ele tem como se fosse um tapete felpudo, que tem aquelas microvenosidades. E ali, todo nutriente, todo alimento que você ingere, né, é absorvido através da microvenosidade e leva do intestino para a circulação. Só que ali, nas microvenosidades, você só permite a entrada de aminoácidos. Não pode entrar uma proteína. Só que o glúten ele é tão pesado e tão inflamatório que ele faz uma dilatação das microvelocidades intestinais. Então a gente causa um leak gut, um intestino permeável. E ali, o que acontece? Uma proteína que são 100 vezes maior que um aminoácido entrou na circulação. Aí o organismo vê que aquela proteína entrou na circulação, vai para a polícia atrás. Toca a sirene, corre, prende. Então, aquela proteína está no lugar indevido, e aquela proteína que estiver relacionada com qualquer organismo, um órgão, tipo uma tireoide, ela vai autoimunizar, ela vai autoatacar, porque ela é uma invasora. E eu sempre falo, onde passa um boi, passa uma boiada. Se a porteira está aberta, é questão de tempo. Se uma pessoa tiver uma doença autoimune, ela vai ter a segunda, vai ter a terceira. É só questão de tempo. E como que você vai fazer para resolver o problema de autoimunidade? Porque muitos acham que doença autoimune é genético e é eterno. Não, você cura também. Você reverte o processo, desde que você feche esse intestino permeável. E como que você elimina? Como você fecha? Desinflamando. E como que você desinflama? Eliminando o causador, o fator determinante, que é o glúten, que para muitos não é tão saudável, para muitos é saudável, porque não sente nada, mas que no final vai te tirar muita saúde ao longo dos anos, né? Eu acho que quem está assistindo está com a mesma dúvida que eu. Doutor, quase tudo tem glúten. Pois é. E é possível conseguir, porque as pessoas são acostumadas a se alimentar com massa, pão, polvilho doce, azedo, tem? Eu vou explicar agora o que é o glúten, né? Que é a proteína do trigo, do centeio e da cevada. Então, trigo, centeio e cevada. Mas tem outros elementos que também não são tão saudáveis. Por exemplo, a aveia. Ela não tem glúten, mas ela tem contaminação cruzada, porque quem armazena o glúten, vai armazenar o trigo, centeio e cevada, armazena a aveia no mesmo local, ou faz o transporte no mesmo local. Então existe a contaminação cruzada. Outro alimento que eu sei que na região o pessoal gosta muito, mas que não é nem um pouco saudável, chama-se milho. O milho ele tem muitos problemas. Primeiro, que ele tem muito agrotóxico, tem glifosato, ele é transgênico também, e ele tem uma enzima dentro dele que imita o glúten, como se tivesse inveja do glúten. Ele queria ser glúten, mas não é glúten. Só que ele causa uma reação inflamatória no organismo igual ao glúten. Então, milho, trigo, centeio, cevada. Aí a gente pode incluir também a soja, tá? Porque a soja transgênica é um antinutriente, ela tem 13 problemas a soja. Então, agora você vai me perguntar assim, o que eu vou comer? Era a pergunta que eu ia fazer, acho que tem quem está acompanhando. Se eu não posso comer trigo, centeio, cevada, glúten, aveia, milho, aveia e soja, o que me sobrou? Tem muita farinha. Só que a gente não foi treinado com os olhos para buscar esses alimentos. Hoje em dia tem, né? Eu lembro quando eu resolvi remover o glúten da minha família, da minha vida, foi um transtorno no começo, porque a gente não sabia o que comer. A gente estava acostumado com o pão todo dia, o macarrão, massas, pizzas, né, pães, sanduíches. E agora, vai comer o quê? Ficamos sem comer nada? E com o tempo a gente começou a descobrir que existe sim um mundo sem glúten muito fácil. Hoje tem pão, tem massas, tem biscoitos, tem bolachas, tem até cerveja sem glúten. Até os próprios supermercados. Na cerveja tem glúten? Tem. Na cerveja tem glúten. Porque é a cevada, né? A cevada tem glúten.
né? E hoje até as próprias panificadoras, supermercados, a gente já observa, porque as pessoas estão começando realmente a se cuidar e realmente tem, agora o doutor falando, eu puxei na memória, tem vários locais que realmente, as panificadoras vendem, o supermercado vende realmente já produtos prontos, sem o glúten, porque as pessoas estão buscando a cada dia mais. De 10 anos para cá, mudou muito. Facilitou muito nossa vida, quem não consome. É que a gente, glúten, como está acostumado com aquele, a farinha e o pão normal, você acaba não olhando, mas quando você parar, olhar, realmente tem. Só que tem glúten em alimentos que você nem imagina que tenha. Por exemplo, tem molho de tomate que tem glúten. Tem creme dental que tem glúten. Tem amaciante e detergente de roupa que tem glúten. Olha só, ou seja, temos que olhar o rótulo, né? A gente, toda vez que a gente entrar no supermercado agora, a gente vai ter que olhar as letras miúdas, né? E observar realmente, porque se não diz nada é porque contém. Quando não tem, eles são obrigados a dizer, porque se você é um doente celíaco e consumir glúten, você vai ter sérios problemas, né? Então eles são obrigados a colocar ali. Tem mortadela, presunto, salsichas, embutidos que contêm o glúten. Então é só observar, né? Quando eu digo tirar 100%, é complicado porque você vai ter que olhar tudo isso daí. Mas quando você remover 100%, você vai ver um resultado que até então seria impossível de obter. Vale a pena. Eu até falo, se você fizer um teste de tirar o glúten, você consegue eliminar de 5 até 25 quilos de peso por inflamação. Muitas pessoas falam assim para mim, mas doutor, se eu já sou magro, eu vou tirar o glúten e vou ficar mais magro ainda? Eu falo, não, você vai tirar a inflamação que está no seu corpo que você não sabe. Aí você vai colocar no lugar um alimento mais saudável que vai te tornar mais saudável, porque vai aumentar a massa óssea, a massa muscular. Porque o glúten, ele causa uma inflamação a tal ponto que te leva a uma perda de massa óssea, osteopenia e osteoporose. E isso faz com que você tenha uma reabsorção de massa muscular, aumentando o tecido adiposo. Tudo isso daí está relacionado. Mas as pessoas não têm relação, porque elas não imaginam que um simples alimento pode causar tanto transtorno. Todo o distúrbio hormonal da mulher, grande parte é causado pelo glúten. Olha só. Né? Cólicas, ciclos menstruais irregulares, né? Fluxo intenso, por deficiência da progesterona, por excesso da estrogenicidade. O glúten tem um fator determinante. Né? E surtismo, né? Aquela síndrome do ovário policístico, que aí você vai normalmente no médico, eles querem fazer o uso de remédios anticoncepcionais que não é necessário, você reverte um processo sem a necessidade de produtos químicos. Né? Tem uma outra visão, uma outra abordagem muito mais simples de se fazer, desde que você esteja disposto a eliminar o causador do problema. Né? Vale muito a pena. Acho que o doutor falou algo bem importante. Você tem que estar disposto. A disposição tem que vir de nós. E assim, realmente, parece assustador. E eu estava assustada do lado de cá ouvindo. Agora já, não, mas sim, tem várias opções, é só eu querer, né, iniciar esse processo. Né? Exato. Olha, eu não contei quantas farinhas nós temos hoje em dia sem glúten, mas tem várias. Tem a de polvilho doce, azedo, araruta, grão de bico, linhaça, né, amêndoas, né, de banana verde, que é a biomassa, tem de arroz. Tem muitas farinhas que você pode fazer a opção de fazer a troca. Mas, por exemplo, muita gente reclama, mas o pão sem glúten é ruim. Não, não é ruim. Tem que saber preparar, porque como o glúten é elástico, né, o trigo, você faz um pão que ele fica lá firminho. Eu já comi, né? Não percebi a diferença. Agora, se você souber preparar, você não deixa ele ruim. Né? Exato. Então, é questão de adaptação e preparo. Você vai se adaptar num ambiente que vai trazer saúde. Porque o interesse é esse. Eu não quero tirar um alimento só para te prejudicar. Eu quero substituí-lo por outro que vai te beneficiar. E não vai tirar a tua saúde, que é o mais importante, que é o tema do programa, né? A mentoria da saúde. Trazer essas informações para você poder mudar a sua vida. Me permite uma dica, doutor? Não, com certeza. Talvez você pense assim, como que eu vou preparar? Procure nos supermercados produtos, né, sem o glúten, e tem tanta receita na internet. Eu já pesquisei lá, tem muitas receitas. Só digitar lá, receita sem glúten, vocês vão encontrar uma infinidade de receitas que supre com toda certeza. Você vai encontrar sim. A minha esposa que eu diga, agora ela está, né, quase uma panificadora sem glúten em casa, né, para cuidar dos meus filhos, né, que eles gostam de comer. A gente não eliminou o pão, a gente não tirou os bolos, as tortas, a gente só substituiu, tá? Até pizza você pode fazer em casa sem glúten. Já tem hoje nos mercados os discos de pizza pronto.
né? Que são sem glúten. Tem pizzaria aqui em Rondon que tem pizza sem glúten. Tem, tá? fato. Então... É só a gente buscar e pedir, né? Exato. É só dar uma chance para a tua saúde. Faça um teste você mesmo. Se você não gostar, retorne. Mas o benefício vai ser tão grande que eu duvido que você retorne a consumir, né? Mas 21 dias é necessário. Faça 100%. Depois você volte a experimentar o glúten novamente se você quiser. Você vai ver o resultado. Com, sem e volta a consumir. Você vai ver que realmente a parte mais saudável do seu dia e da semana foi quando você deixou de consumir esse ingrediente que infelizmente foi modificado geneticamente, né? Ele não era o vilão, ele se tornou o vilão, porque a engenharia genética e a mudança transgênica dele o tornou impossibilitado de ser consumido, né? Infelizmente é uma verdade que precisa ser dita, porque muitos dos problemas que nós temos hoje em dia é causado pela nossa nutrição. E o glúten, por isso que eu escolhi o tema de hoje, né? O primeiro tema de abertura. O glúten para mim é o mais importante. Gostei muito, doutor. E olha, realmente, já vi ceia sendo feita em igrejas com a opção de sem glúten. Panificadora tem, é só você chegar no balcão e perguntar. Nossa panificadora de Marechal tem vários produtos sem glúten. É só você perguntar e tem realmente muitos produtos, muitas farinhas do supermercado que tem sem glúten. Depende de nós, né? Depende. Gostei muito das dicas, doutor. Muito importantes. Eu sempre estou com o tema da igreja, né? Teve uma freira americana que ela tinha uma doença celíaca, mas ela não sabia que era doença celíaca. E o problema dela estava justamente na hóstia que ela consumia. Só que ela não podia deixar de consumir a hóstia. Então o que eles fizeram para poder ela continuar fazendo o serviço dela e ela não deixar de consumir a hóstia? Eles começaram a produzir hóstia sem glúten. Ainda em Rondon não chegou, vou conversar com o padre lá para ver se ele muda, né? Estou brincando. Mas tem cidades maiores, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que já tem a opção de você consumir sem glúten. Sim. Quer dizer, está crescendo, né? As pessoas estão começando a perceber, e aquelas que deixaram de consumir, dificilmente elas retornam, porque elas percebem o resultado, que é muito diferente, né? Então essa dica é fundamental, é uma peça assim, chave do quebra-cabeça para a gente construir a saúde. Então cada semana nós vamos ter um tema diferente, tá? Eu posso até adiantar que o próximo vai ser sobre leite, que também está muito relacionado com o glúten, está muito próximo, né? Quem tem dúvida, o WhatsApp é o 45 3254 7886. Mandem as perguntas, eu já vim aqui hoje tirar dúvidas de pessoas sobre o assunto. Então pode mandar o seu WhatsApp, a gente vai repassar para o doutor. Tirem as dúvidas. Aproveitem, a consulta é gratuita. É gratuita. Mas assim, se alguém quiser procurar o consultório do doutor, por favor, deixa o endereço. Ah, sim. É aqui na rua, a clínica é São Bernardino, na rua Paraná 130. O telefone e o WhatsApp é o 45 999 17 9900. E como o tema é muito interessante e o tempo foi curto, e eu não posso me expandir mais, tem muita coisa que eu poderia ter comentado sobre o glúten que a gente pode deixar para uma outra oportunidade, sim. né? Mas eu agradeço a todos vocês ouvintes que estão aí, prestaram atenção, e vocês podem ter certeza que a gente vai construir uma saúde juntos e logo logo vocês vão perceber um resultado extraordinário na vida de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Cris. Obrigada, doutor. E até a próxima.